que dizer diante da presença do nosso Deus? Essa noite foi me dada a oportunidade de estar expressando algo da parte de Deus para as nossas vidas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a confiança dos nossos pastores e também agradecer cada palavra de incentivo, cada palavra de motivação que eu recebi ontem, que eu recebi hoje, porque estar aqui, irmãos, não é algo fácil. Porque a igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. E liberar algo sobre a vida de vocês é de uma responsabilidade muito grande. Mas eu creio que aquele que nos chama, ele nos capacita. Então eu creio que ele assim vai falar conosco nessas noites, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queria pedir aos irmãos que desde já pudessem abrir a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 3, amém? Ei, som voz. Gênesis capítulo 3. Como eu sempre digo, quando as oportunidades me são dadas, não vou falar nada de... Obrigado, se puder botar o bebedouro aqui do meu lado. Mas aquilo que muitas das vezes o Senhor gera no meu coração são coisas que todos nós já conhecemos, que todos nós já sabemos, mas que às vezes a gente deixa se perder, às vezes a gente vai esquecendo. E eu creio que nessa noite o Senhor, Ele quer chamar a atenção de nós. Eu creio que nessa noite o Senhor, Ele quer nos chamar novamente para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Eu creio que nessa noite pode ser e será uma noite de retorno, será uma noite de reconcílio, será uma noite onde nós iremos entender um pouco mais e aprender um pouco mais quem somos e para que fomos feitos e criados. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Todo mundo achou? Que diz assim: chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E eu começo fazendo essa pergunta para cada um de nós: onde nós estamos? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo: aonde você está? Porque foi assim que essa mensagem começou a vir no meu coração. Essa foi a primeira pergunta que Deus me fez: aonde tu estás, filhos? Aonde nós estamos? Eu não falo desse local físico. Nós estamos aqui no melhor lugar que nós poderíamos estar. Mas aonde estão os nossos sentimentos? Aonde está a nossa vida? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso propósito? Aonde nós estamos? Todos nós conhecemos bem essa história. Sabemos como, Deus chegou até aqui, como Adão chegou até aqui. Capítulo 2 de Gênesis fala ali que após Deus ter criado os céus e a terra, Ele assim desejou e assim fez, criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, mostrou ao homem tudo aquilo que ele tinha criado, tudo aquilo que ele tinha feito, falou para o homem: domine sobre todos os animais da terra, domine sobre tudo. E a história vai continuando, até um certo momento que Deus chega para os homens e para o homem fala: todos os animais que você está vendo, dê o nome que você quiser a cada um deles. E Adão ali começou a ver tudo que Deus criou, tudo que Deus tinha feito, e ele começa a ver que não tinha alguém parecido com ele, alguém igual a ele. E assim Deus desejou fazer da costela dele uma mulher, uma disjutora que estivesse ao lado dele. E assim Deus criou a mulher para que estivesse ao lado de Adão, para que caminhasse, para que vivesse ao lado de Adão. E a história vai continuar, Deus dá algumas ordenanças, algumas instruções, até que num determinado momento,
A serpente, como nós assim conhecemos, ela começa a seduzir a mulher. Ela começa a fazer algumas perguntas para a mulher, e a mulher se deixa ser seduzida pela cobiça. A mulher se deixa ser seduzida pela vaidade. E ela come do fruto, reparte ao seu marido, e aí nós chegamos aqui, a esse versículo. Adão come, os olhos de Adão são abertos, os olhos de Eva são abertos, eles veem que estão nus, e aí começa a jornada do homem e da mulher se esconder de Deus. E Deus vai até Adão e pergunta: aonde tu estás? E aí eu comecei a me perguntar: será que eu estou no lugar que Deus deseja que eu esteja? Será que você está no lugar que Deus deseja que você esteja? Será que aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem posto a mão, aquilo que você tem praticado, é verdadeiramente o lugar, é verdadeiramente o propósito que Deus gerou para a tua vida e para a minha vida? Porque essa pergunta, irmãos, ela vai muito mais além, como eu disse, do que um lugar físico. É uma pergunta onde a gente precisa refletir. Uma pergunta que muitas das vezes nós mesmos não conseguimos responder. Muitas das vezes a gente não consegue, muitas das vezes a gente não sabe onde nós estamos. Muitas das vezes a gente se perde. E Deus veio aqui nessa noite nos fazer essa pergunta: aonde tu estás? Aonde nós estamos? Porque, irmãos, eu vejo Deus olhando para Adão e perguntando: Adão, foi nesse lugar que eu te coloquei? Foi escondido entre as árvores que eu te coloquei? Eu te pus escondido nesse local? Foi aí que eu te coloquei, Adão? E muitas das vezes a gente tem estado em locais, muitas das vezes a gente tem estado em prisões emocionais, em cativeiros espirituais, onde Deus não me colocou, onde Deus não te colocou. Nós sabemos o lugar que Deus colocou Adão. Nós sabemos o lugar que Deus formou Adão. Deus colocou Adão no jardim, num lugar de plenitude, num lugar de relacionamento, num lugar de intimidade. Não foi naquele lugar. E Adão achava, naquele momento, que o lugar dele era ali, pensando ele que poderia se esconder de Deus. E eu começo a ver e entender que Deus ele nos chamou para um lugar de intimidade, irmãos. Todos nós sabemos disso, isso não é nenhuma novidade. Mas isso eu digo especificamente para nós que já confessamos a fé. Deus nos chamou para um lugar de intimidade. Só que muitas das vezes, irmãos, quando o Senhor me trouxe essa palavra, já tem meses atrás, e eu estava vivendo num certo frenesi na minha caminhada, onde Deus começou a me fazer entender, irmãos, que as funções, que as obrigações, que os cargos, que nada daquilo que nós fazemos diante de Deus, na obra de Deus, ocupa o lugar de intimidade. O nosso pastor ele nos ensina, isso é verdade, que quando a gente dá vida, quando a gente gera vida, quando a gente cede a nossa vida para que outros tenham vida, automaticamente a gente também passa a ter vida. Mas eu só tenho vida se eu receber vida. E o único lugar que eu posso ter vida é no lugar de intimidade. E foi nesse lugar que Deus me chamou e te chamou para estar, irmãos. Eu estava num determinado tempo onde eu estava fazendo tudo, irmãos. Eu estava chutando, cruzando, cabeceando, e eu não quero aqui, irmãos, apontar para ninguém, porque cada um sabe da sua força. Tem pessoas que às vezes conseguem ser capitão, ser goleiro, apitar, e conseguem permanecer e manter a sua intimidade em Deus. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor começou a fazer eu olhar para dentro de mim e ver que muitas das vezes o lugar de intimidade que nada preenche estava se deixando de lado. Eu participava das coisas, eu vivia as coisas, eu fazia as coisas, eu via Deus movendo, eu via Deus fazendo, eu via Deus fazendo, via Deus carregando, eu via Deus levando, mas eu já não sentia mais o mesmo abraço que eu sentia no lugar da intimidade. Eu não ouvia mais aquela voz do meu Senhor falando ao meu coração, e não falando a respeito de algo, não falando a respeito de alguém. Porque verdadeiramente, irmãos, é no lugar de intimidade que você e eu foi criado para estar. É no lugar de intimidade que Deus nos chamou para estar todos os dias.
E aí, eu lembrei, sabe de quem? Do nosso mestre, Jesus. Jesus, ele curou, Jesus, ele salvou, Jesus, ele libertou. A Bíblia diz que se fosse colocado em livros, todas as obras que Jesus tivesse feito, não caberia nesse mundo. Mas a gente vê em vários versículos que a Bíblia fala o quê? E se retirou para orar. Jesus se retirou para estar a sós com Deus. Jesus se retirou para ir para o monte. Por que isso, irmãos? Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado aqui na terra, mas ele sabia que o lugar dele era ao lado do Pai. Ele sabia que por mais glorioso que as obras que ele fazia de salvação, de libertação, ele sabia que o que manteria ele era intimidade com o Pai. E se o meu Jesus, se o meu Salvador mantinha essa vida de intimidade com o Pai, quem sou eu para não manter? Quem sou eu para achar que o cargo, quem sou eu para achar que qualquer coisa vai me manter de pé? Não vai, irmãos. Estar aqui em cima, pregando, louvando e adorando, irmãos, isso não mantém ninguém vivo espiritualmente. Então comece a colocar isso na sua cabeça, que eu sei que já está lá, mas comece a relembrar. Deus nos chamou para estar no lugar de intimidade. E aí, eu vejo que o nosso Deus, ele tem saudade de nós. Deus, ele tem saudade de mim. Deus, ele tem saudade de você. Mesmo que às vezes a gente esteja caminhando por certos locais, mesmo que às vezes a gente esteja num abismo tão grande, onde a gente não consegue mais sentir essa saudade de Deus, e onde a gente não consegue mais perceber dessa saudade de Deus, mas eu quero dizer e lembrar isso para você nessa noite, irmãos. Deus tem saudade de mim e de você. A gente vê nos livros dos profetas de Isaías e de Jeremias o quanto o povo estava ali em destruição, em ruína, distante de Deus, e Deus sempre ia atrás do povo. Deus sempre trazia uma palavra de correção, mas o desejo de Deus era que o povo retornasse para Ele. E eu só quero quem retorne, aquele que eu sinto saudade, aquilo que eu sinto falta. Você talvez não pode hoje estar sentindo mais falta de Deus. De repente você hoje ainda não teve essa oportunidade de ter esse contato, de ter esse relacionamento com Deus. Mas antes mesmo que você fosse formado, Deus já te conhecia. Deus já sabia quem você era. E Ele sente saudade de você. Ele sente saudade de mim. Eu nunca imaginei, irmãos, tá aqui, nunca foi plano meu tá dentro de uma igreja, mas o amor de Deus me encontrou. Porque Ele sentia saudade de mim, porque antes mesmo que eu tivesse sido fecundado na minha mãe, Ele já me conhecia. Antes mesmo que eu tivesse tomado forma no ventre da minha mãe, Ele já sabia quem eu era. E Ele sentia saudade de mim, e Ele me resgatou mesmo antes mesmo de eu conhecê-lo. E Ele continua perguntando para nós nessa noite: aonde estamos? Aonde nós estamos? Muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos onde estamos. Muitas das vezes nós nos perdemos também, porque às vezes a gente começa a querer ser quem Deus não nos chamou para ser. E da onde eu tiro isso? Do próprio capítulo que nós lemos, no versículo 5. Olha o que é que fala. A serpente falando para Eva: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando eu li isso, irmãos, eu vi que de uma certa forma, Eva se sentiu seduzida a ser como Deus. E aqui eu não vejo ser como Deus, como nós aprendemos que nós devemos ter o caráter do nosso Senhor, que nós devemos caminhar como o nosso Mestre caminhou. Mas eu vejo como, de uma certa forma, como uma usurpação da glória de Deus, de querer ser parecido como Deus, no sentido de Deus, mas Deus não chamou você e nem eu para ser Deus.
E às vezes a gente se perde por causa disso, irmãos. Às vezes a gente não conhece a nossa identidade, às vezes a gente não conhece quem nós somos, e a gente começa a querer ser aquilo que Deus não nos chamou para ser, e aí a gente se perde. Deus me chamou para ser filho dele e irmão de cada um de vocês. Foi para isso que eu e você foi criado. Nós fomos criados para ser filho deles e irmãos um dos outros. Não fomos criados, irmãos, para ser juiz de ninguém. Não fomos criados para julgar ninguém. Não fomos criados para nos sentirmos melhor do que ninguém. Porque muitas das vezes, infelizmente, essa é a nossa realidade. Muitas das vezes a gente se coloca numa posição de juiz. Muitas das vezes a gente acha melhor do que alguém, no sentido de se sentir superior, de se sentir melhor do que alguém. E Deus não me chamou e te chamou para isso, irmãos. Deus me chamou para ser filho. Deus me chamou para ser teu irmão. Deus não me chamou para te julgar, Deus não me chamou para te condenar, Deus não me chamou para que eu me sinta melhor do que você, e nem que a gente se sinta melhor do que ninguém. E eu vejo, irmãos, que todas as vezes que a gente adentra por esse caminho, a gente se perde, irmãos. Porque um peixe foi criado para estar dentro da água, um peixe fora d'água morre. Eu fui chamado para ser filho, não fui chamado para ser juiz, não fui chamado para ser Deus. Então eu preciso ser filho, eu preciso ser teu irmão. E nessa noite, irmãos, nós precisamos entender um pouco disso também. E não permitir que, assim como Eva permitiu ser seduzida, assim como Eva permitiu que a cobiça a seduzisse, fez com que ela simplesmente fosse, entre aspas, para fora do real propósito que Deus chamou ela para ser. Eu queria entrar num ponto agora, irmãos, que para mim é o ponto que o Senhor mais adentrou no meu coração. E eu queria pedir a vocês com toda a humildade do mundo que vocês prestassem bem atenção, irmãos. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis. Porque tem toda uma história, e eu queria agora esmiuçar essa história, tentar chegar a um entendimento com vocês dentro dessa história, porque nessa história aqui o Senhor me fez atentar para algo, irmãos, que eu já li o livro de Gênesis várias vezes, mas nunca tinha me atentado para isso. Talvez você já possa ter se atentado, não sei. Mas vamos ler primeiro o versículo 8 e o versículo 9, capítulo 2 de Gênesis. Diz assim: Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Repita comigo: árvore da vida. Vamos agora no versículo 16 e no versículo 17. Mesmo capítulo 2. Diz assim o versículo 16: Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Toda a árvore comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu não sei se você conseguiu entender, irmãos, mas eu vou explicar aquilo que o Senhor me fez entender. O versículo 8 que a gente leu, e o versículo 9, fala que havia toda a espécie de árvores agradáveis. E dentre todas essas espécies, Deus ele faz questão de nomear duas e frisar essas duas para Adão: árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais à frente, quando nós lemos, o Senhor ordena, o Senhor fala que Adão poderia comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal Adão não poderia comer. E foi aqui que o Senhor começou a fazer e a falar coisas no meu coração, irmãos. E eu queria que você mergulhasse comigo, irmãos, porque essa árvore da vida, irmãos,
não é uma fantasia, é verdadeiramente uma árvore da vida. Verdadeiramente, Adão poderia comer dessa árvore da vida e se tornar eterno. Mas Adão deu vazão, deu olhar somente para uma árvore que Deus falou que não poderia comer. E aí, irmãos, ele simplesmente trocou a árvore da vida pela árvore do conhecimento. E o próprio Deus, no versículo 22 do capítulo 3, ele fala, irmãos, olha só, depois de ter acontecido tudo, depois da queda, depois de Deus ter dado a ordem que a mulher ia sentir dor e tererê, tererê, Deus vira e fala: disse o Senhor, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Ou seja, se no lugar de escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele escolhesse a árvore da vida, Adão seria eterno. E eu vejo que desde o princípio, irmãos, o Senhor, ele plantou a eternidade em mim e em você. Só que depois da queda, depois que o pecado entrou no homem, o nosso Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão sábio, porque princípio a princípio, Deus não muda. Então ele disse: se eu deixar que essa árvore permaneça lá com livre acesso, o homem pode comer dela, vai comer dela, e agora será um homem eterno, porém, não eterno como eu planejei no início que seria. Será um homem eterno findado no pecado, será um homem eterno diferente daquele propósito real que eu criei. Então Deus faz o quê? Coloca ali sentinelas para que o homem não toque. E eu queria, irmãos, fazer uma breve comparação daquilo que muitas das vezes você e eu deixamos de experimentar, deixamos de viver, daquilo que Adão deixou de experimentar, daquilo que Eva deixou de experimentar, por ter escolhido a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor me fez olhar para essa árvore da vida como se fosse Jesus. E o Senhor me fez olhar para essa árvore do conhecimento como se fosse o pecado, como se fosse a cobiça. E quando eu escolho Jesus, eu tenho consequências. Quando eu escolho da árvore do pecado, do conhecimento do bem e do mal, eu também tenho consequências. E a primeira consequência, irmãos, que eu, quando decido pela árvore da vida, quando eu escolho por Jesus, a primeira consequência que acontece na minha e na tua vida é preservação de inocência. Quando você e eu optamos pela árvore da vida, quando você e eu optamos por Jesus, a nossa inocência é preservada. Enquanto Adão não tinha tocado, não tinha provado da fruta, ele era inocente. Ele não sabia que estava nu. Os olhos dele não estavam abertos para a maldade. Mas onde ele estava ainda nesse momento, simbolicamente? Ele ainda estava debaixo da árvore da vida. Ele ainda estava debaixo dos pés de Jesus. Então a inocência dele era preservada, a inocência dele estava preservada. Em contrapartida, quando ele decidiu pela árvore do conhecimento, quando ele decidiu pelo pecado, quando ele decidiu pela cobiça, os olhos dele se abriram, verdadeiramente. Ele passou a ter entendimento. Só que com isso, ele começou a ver a vergonha dele e a vergonha do próximo. Como assim? A Bíblia fala que os olhos, após eles terem comido do fruto, os olhos deles se abriram e eles viram e perceberam que estavam nus e pegaram folha de figueiras para se cobrir. E eu represento com isso, irmãos, que muitas das vezes nós estamos deixando Jesus de lado. Estamos deixando de preservar a inocência para conhecer, para saber, para entender. E aí nós começamos a repudiar o nosso próximo, porque a gente não vê somente a nossa nudez, a gente consegue enxergar mais a nudez do outro, a gente consegue enxergar mais o erro do outro, a gente consegue enxergar mais o pecado do outro. E aí a gente começa a entrar por um caminho, irmãos, onde a gente começa a se sentir repúdio um do outro, aonde a gente começa a ter um afastamento. Afastamento como? A gente não consegue mais se relacionar como a gente se relacionava antes, porque eu começo a achar que eu sou o certinho, mas que só você está errado, só você está pecando. Por quê? A minha inocência foi tirada.
agora eu sei demais, agora eu conheço, agora eu passei a saber, agora eu passei a entender. E quantos de nós, irmãos, infelizmente temos sofrido por isso? Quantos de nós, irmãos, infelizmente temos tido dificuldade de nos relacionar? Quantos de nós, irmãos, às vezes temos gerado repúdio uns com os outros, porque a gente só consegue ver o outro, mas não consegue olhar para dentro de nós? A nossa inocência se perdeu, porque a gente não está provando da fruta da vida. A gente só está provando da fruta do conhecimento. Eu preciso saber, eu preciso entender. E aí, irmãos, fica difícil a inocência ser preservada. O segundo ponto é que a árvore da vida, Jesus gera em nós, é eternidade. Isso todos nós sabemos, mas eu queria frisar isso. A árvore da vida, Jesus, Ele gera em você, Ele gera em mim eternidade. Mas essa eternidade, ela requer uma obediência. Em contrapartida, a árvore do conhecimento, ela gera entendimento, mas ela produz morte. Só que eu não estou falando de uma morte física não, irmãos. Eu estou falando de uma morte espiritual. Porque a Bíblia fala que Deus disse, quando tocar certamente morrerá. Adão morreu? Eva morreu? Fisicamente não, mas espiritualmente, infelizmente. E é isso que muitas das vezes, muitos de nós, infelizmente, temos carregado e temos andado. Mortos vivos. Achamos que fazemos, achamos que realizamos, achamos que estamos nos divertindo, achamos que estamos isso, que estamos aquilo, e achamos que isso nos traz vida. Isso não nos traz vida, irmão. Queira você ou não, todos nós estamos findados a nossa carne morrer. E o nosso espírito só será eterno se nós estivermos com Deus. Se nós estivermos atrelados à árvore da vida, se nós estivermos atrelados a Jesus Cristo. Só que às vezes é difícil, irmãos, a gente reconhecer isso. A gente já conheceu tanto, a gente já está entendendo tanto, que a gente não consegue ver a morte espiritual que está dentro de nós. A gente não consegue ver mais a escuridão que nós mesmos carregamos. O terceiro ponto, irmãos, é que Jesus, a árvore da vida, Ele nos protege, Ele nos guarda. Isso nós só teremos em Jesus. Deus falou comigo, eu até anotei aqui. De repente, para os nossos olhos, para os meus olhos, antes de Cristo me encontrar, não parecia tão agradável esse negócio de igreja. E às vezes é assim que parece para a gente. Às vezes não é tão agradável, às vezes não parece tão, tão interessante estar aos pés de Jesus. Mas é essencial para a nossa vida. É como uma simbologia, eu posso aqui fazer de forma bem rasa, de um copo de água e um copo de suco. Num dia normal, a maioria de nós iríamos optar por um copo de suco, porque é mais gostoso, porque é bonito aos nossos olhos, mas ele pode se tornar vaidade. E a água que muitas das vezes nós desperdiçamos, e a água que muitas das vezes nós não queremos provar, é essencial para as nossas vidas. Eu e você vive sem um suco, mas se a gente viver sem água, a gente não tem vida, a gente morre. Só que muitas das vezes, irmãos, a proteção não parece tão bacana. Muitas das vezes bacana é viver aí no mundão. Muitas das vezes a proteção de Deus parece que não é mais tão legal. E aí, a gente faz como Adão. A gente decide pela cobiça, a gente decide pelo pecado. E essa agora eu vou precisar de ler um pouco, porque a árvore do conhecimento, ela é agradável aos olhos, como a Bíblia diz. Ela é interessante, é diferente, ela nos dá prazer, mas rouba aquilo que é essencial. Ela nos tira a vida eterna, nos leva para longe da intimidade, nos tira do jardim aonde temos o que precisamos para viver e nos leva a andar em busca de satisfação e de prazer que só teremos em Deus. Vê se infelizmente, irmãos,
muitas das vezes essa não é a nossa realidade. Muitas das vezes trocamos aquilo que é essencial, aquilo que não parece ser tão agradável, para aquilo que é bonito. Quando a gente está ali naquele ímpeto de, não, meu voo é, né? Aquilo parece a última coisa do mundo. Se eu não pecar, se eu não tocar, se eu não falar, se eu não fizer. Só que, irmãos, a gente acaba entrando numa certa situação onde a gente vai estar sempre querendo mais para se saciar e nunca vai se sentir saciado. A gente vai estar sempre querendo uma baladinha diferente, a gente vai estar sempre querendo um casinho diferente, a gente vai estar sempre querendo uma coisinha diferente, porque essa saciação só em Deus, irmãos. Essa saciação somente provando e bebendo da água viva, que muitas das vezes para os nossos olhos não é tão atraente, muitas das vezes para os nossos olhos não é tão legal ficar aqui sentado, muitas das vezes para os nossos olhos não é bacana dobrar o joelho e ir para o quarto e orar. A gente não consegue, então a gente prefere viver lotado do conhecimento, a gente prefere viver lotado de tudo aquilo que aos nossos olhos é bonito, mas que infelizmente só gera vazio, e vazio, e vazio, e vazio, e vazio, e vazio. A gente sai pelo mundo, irmãos, por uma busca desenfreada por aquilo que muitas das vezes nós nem sabemos o que estamos buscando. Vê se em algum momento essa já não foi a sua realidade, porque essa já foi a minha realidade. A gente está em busca de algo que às vezes a gente nem sabe o que é, achando que vai encontrar com as nossas realizações e com as nossas satisfações pessoais, mas nunca vamos, irmãos. O propósito de Deus sempre foi ter intimidade comigo e contigo. O propósito de Deus sempre foi que nós estivéssemos no seu jardim, e é lá que todas essas lacunas são preenchidas. E aí, irmãos, eu pergunto a você, depois de tudo isso, irmãos, será que Deus precisava ir atrás de Adão? Porque quem pecou foi Adão, quem errou foi Adão, quem abandonou foi Adão. Será que Deus precisava ir atrás de Adão? Se fosse você, será que você ia atrás de Adão? Porque muitas das vezes as pessoas erram, falham conosco. E o que a gente fala? Quem errou foi fulano. Se quiser, ele vem até mim e me peça perdão. Eu não fiz nada de errado. Só que o amor de Deus, irmãos, é algo que a nossa mente humana não consegue discernir. Quem pecou foi Adão. Quem decidiu ir embora foi Adão. Mas quem foi atrás? Deus. Não foi Adão que foi atrás de Deus, foi Deus que foi até Adão. Foi Deus que perguntou: aonde tu estás? Não foi Adão que falou: Senhor, me tire daqui. E de repente, irmãos, a gente pode nessa noite estar vivendo situações onde a gente acha que a gente não vai mais conseguir sair, onde a gente acha que a gente não vai conseguir mais encontrar o caminho do retorno, onde a gente acha que a gente não vai mais conseguir encontrar o caminho de volta. Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite, irmãos. Deus já preparou o caminho para o meu e para o seu retorno. Eu e você não precisamos fazer nada, irmão. Adão pensou que poderia fazer alguma coisa. Quando ele pegou as folhas da figueira e se tapou, eu creio que Adão pensou: não, eu vou poder esconder o meu pecado, eu vou poder esconder aquilo que eu fiz. Nada disso. A Bíblia diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Como se Deus estivesse falando: Adão, aquilo que você fez, você mesmo não tem poder para se salvar. Não vai ser folha de figueira que vai te trazer de volta. Não vai ser as suas artimanhas, não vai ser as minhas artimanhas, não vai ser a força do nosso braço que vai nos levar de volta para o caminho que o Senhor nos quer. Ele mesmo nessa noite já preparou o caminho para mim e para você, irmãos. Ele mesmo preparou o caminho para Adão. Ele mesmo foi atrás de Adão. E eu vejo
Quando Deus ele faz isso, eu vejo diretamente e lembro do nosso Senhor Jesus. Porque hoje também, irmãos, eu não vivi no tempo de Adão. Eu já nasci após o nascimento e a crucificação de Jesus. E Jesus preparou um caminho para a minha vida. Jesus veio até mim, não foi eu que fui até Ele. Então, de repente, irmãos, você pode estar andando por caminhos, de repente você pode estar passando por situações, de repente você pode estar preso em situações na sua mente, na sua alma, no seu coração, e de repente você pensa, eu não consigo voltar. Fica tranquilo, não é você que vai voltar, é Ele que vai vir até você. É Ele que vai preparar, é Ele que já preparou o caminho para mim e para você. Isaías 53, olha o que a Bíblia diz. Isaías 53, versículos 5 e 7. Acompanha comigo, se você puder. Isaías 53. E eu finalizo aqui, irmãos. Isaías 53, versículos 5 ao 7, que diz assim: Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ainda, irmãos, que de repente, que infelizmente, na sua caminhada, ou na minha caminhada, a gente abandone a árvore da vida, a gente deixe a árvore da vida, a gente deixe Jesus e decida pelo conhecimento. Ainda que em algum momento da nossa caminhada, você infelizmente decide que a sua inocência se perca, decide não ser mais inocente, decide não mais receber a proteção e o cuidado de Deus, decide não querer mais aquilo que é essencial. Saiba, irmãos, que o Senhor preparou um caminho de volta para mim e para você, e nunca esqueça disso. Nunca vai ser pela minha e pela sua força, nunca vai ser pela minha e pela sua obra, nunca será, irmãos. Não foi eu quem quis Jesus, não foi eu quem aceitei Jesus, irmãos, não foi eu que acordei e falei, hoje eu vou levantar as minhas mãos e vou aceitar Jesus, não, foi Ele que antes mesmo da fundação do mundo, já tinha decidido, Jesus já tinha decidido, Senhor, eu irei me fazer, Senhor, como ovelha, para que aqueles que são do seu rebanho, para que as suas ovelhas sejam redimidas e sejam restauradas, Senhor. Então lembre sempre isso, irmãos. Nunca será você e eu que fará o caminho de volta. Ele sempre virá até nós. E que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse que a gente não entende, que a gente não compreende, que é difícil até da gente descrever em palavras, irmãos? Que amor é esse? A única coisa que cabe a você e a mim, irmãos, é simplesmente se render. Então se renda a Ele nessa noite. Se renda a Ele e fala, Senhor, me perdoa, Senhor, se em alguns momentos eu decidi pela árvore do conhecimento. Senhor, me perdoa, Senhor, se em algum momento, Senhor, eu passei a querer saber demais, Senhor, me perdoa, Senhor, se em algum momento eu permiti que a vaidade, eu permiti que a cobiça penetrasse no meu coração, Senhor, e eu te abandonei, Senhor, me perdoa, Senhor, e me permita novamente andar ao teu lado, Senhor, me permita novamente, Senhor, voltar para o seu jardim, Senhor, me permita novamente, Senhor, retornar para o lugar onde eu nunca deveria ter saído, Senhor, que é aos seus pés, que é ao seu lado, Senhor. Amém, irmãos? Agradeço a Deus
pela oportunidade. Agradeço a Deus porque eu creio que a fidelidade dele é a causa de nós não sermos consumidos. E assim eu agradeço e termino, porque eu não vou falar nada mais além daquilo que o Senhor gerou no meu coração. Muito obrigado, que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Pastor, amém?